Prefeito Onofre Sebastião Gozuen, coordenador de Meio Ambiente. Representado pelo vereador Luiz Carlos Fernandes. Agora, na abertura dos pronunciamentos, vamos ouvir o representante da Câmara, Sandoval Ribeiro, e mais autoridades civis, militares, aqui já anunciadas pelo protocolo, senhores secretários municipais, caro companheiro da Câmara Municipal, o vereador Luiz Carlos Fernandes, que representa também o ex-prefeito Onofre Gozuen, senhoras, senhores, meus amigos. Eu inicio cumprimentando e ele vai fazer daqui a pouco a entrega de uma primeira e importante colaboração para o Museu da Imagem e do Som. Um filme que ele trouxe de Ribeirão Preto e que retrata os momentos históricos da Segunda Guerra Mundial, a participação da Força Expedicionária Brasileira. Tudo isso ficará no arquivo desse Museu da Imagem e do Som, como outras colaborações importantes que mostram a vida de nossa cidade, a nossa economia, o nosso sucesso nos esportes e em todos os vários setores. Por isso, nós reafirmamos ser da maior importância uma comemoração, uma parte da programação de festividades de aniversário da cidade, ou a promoção de reinauguração de um museu como este e a implantação do museu histórico, porque temos mesmo que rever aquilo que fizeram os nossos antepassados, aquilo que eles plantaram e que nós estamos colhendo hoje, e assim hoje estamos plantando para o futuro, porque um povo sem memória é um povo sem raízes, e nós temos que olhar, mirarmos no exemplo de nossos antepassados para plantarmos cada vez melhor e entregar um mundo ainda mais otimista, melhor, mais progressista para os nossos filhos e netos. Muito obrigado. Autor e poeta representando o jornal Diário da Franca. Professor Oswaldo Pereira, coordenador de Esportes, Recreação e Turismo da Prefeitura. E Dr. Oswaldo Ferro, diretor superintendente da PROAB, Habitação Popular de Franca. Excelentíssimo senhor representante da Câmara Municipal, vereador Valdes Rodrigues. Excelentíssimo senhor secretário da Educação do município, professor Luiz Gonzaga José, cujo interesse, cuja abnegação e a determinação fizeram com que as obras de restauração do museu terminassem e fossem entregues à nossa população. Demais autoridades aqui presentes, meus senhores, minhas senhoras, meu caro amigo, prefeito Maurício Sandoval Ribeiro. A obra que Vossa Excelência entrega hoje à nossa Franca é uma obra de fundamental importância, tanto quanto o asfalto, as pontes, as escolas, as creches, tanto quanto a dignidade e a integridade que Vossa Excelência imprimiu à administração de Franca. Esta obra de restauração revela o interesse, revela principalmente o respeito que Vossa Excelência presta, não só à Franca do momento, mas à Franca de todos os tempos. Graças a esta atuação, a nossa cidade pode se orgulhar
de ter um museu à altura da sua história e do seu passado. Bem disse o vereador Valdes Rodrigues a dizer que um povo sem memória é um povo sem raízes. A história está para a sociedade da mesma forma que a memória está para o indivíduo. A história é a memória de uma coletividade. E um povo sem memória, como um povo sem indivíduo, não compreende o seu presente e muito menos saberá como será o seu futuro. A importância deste museu é enorme, não só para a Franca de hoje, mas para a Franca do futuro. Porque é justamente nesta casa sagrada, nesta casa bendita, que estão os vestígios e as lembranças daqueles homens que pedra sobre pedra foram construindo a nossa Franca do Imperador. Não, estes homens merecem uma homenagem. Estes homens merecem a reverência do presente, porque se eles não existissem, se eles não tivessem ajudado a construir essa cidade, nós não teríamos a Franca de hoje, pujante, desenvolvida, progressista, mas ao mesmo tempo que pujante, que progressista e que desenvolvida, é uma Franca que se liga às suas raízes do passado. Esta obra, Maurício, que você entrega hoje à população de Franca, que você entrega hoje à população de toda a antiga Vila Franca, é uma obra de suma importância, é uma obra de significado real, de significado profundo, porque é através dos objetos, dos textos escritos, das peças que estão nesse museu, é que o historiador poderá atingir o seu objeto de estudo, que é exatamente o passado. Aí estão as glórias, nem sempre só glórias, mas aí estão as glórias de um povo que conseguiu realizar uma missão sagrada e uma missão divina que nos é entregue hoje, à Franca de hoje, para repassar amanhã à Franca do futuro. Nesta solenidade e nesta cerimônia, muitos estão presentes, muitos até que já se foram, e por terem ido, tornaram-se infinitos em nossos corações. Muitos então estão presentes. Quero aqui registrar com muita satisfação, através de seu representante, o vereador Luiz Carlos Fernandes, o ex-prefeito Onofre Guzuen, que, graças a ele, foi criada a lei de criação deste museu. Quero agradecer também, do fundo do coração, com toda a nossa sinceridade, a presença do ex-prefeito José Lancha Filho e de sua esposa, porque foi na administração deste homem de visão que o prédio, o museu, antes instalado num prédio provisório, passou a ocupar definitivamente este prédio, a antiga Casa da Câmara e Cadeia da Vila Franca. A presença de todas essas pessoas, dos que aqui estão e do que já se foram, mas se tornaram infinitos, abrilhanta essa cerimônia, esta solenidade, enfeita este acontecimento, enfeita com a reverência que o próprio passado faz a este nosso presente. Encerrando, eu quero, como munícipe, agradecer esta obra que Maurício Sandoval entrega hoje a todos nós. Como assessor dessa administração, eu me regozijo em fazer parte desse secretariado. E como filho de José Chiachiri, eu quero aqui prestar o meu preito de gratidão, em meu nome, em nome de minha mãe
em nome de minha esposa e meus filhos, um pleito de gratidão ao prefeito e a essa administração que tem tratado com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto cuidado, uma ideia que floresceu no coração do idealismo, da vontade e da abnegação de um homem simples, de um homem humilde, de um homem que não era francano de nascimento, mas que era francano de coração. Em nome de meu pai, eu agradeço a todos vocês. Estas foram as palavras do historiador Chiachiri Filho, em nome da família de José Chiachiri, que denomina este museu. Esta obra, como todos sabem, teve o empenho de toda a administração, representando aqueles que lutaram no dia a dia para que chegasse ao ponto que chegou hoje. Nós convidamos simbolicamente a arquiteta Neiva Nigres, responsável pela restauração de todo o serviço de recuperação do Museu Histórico de Franca. E agora, em nome dos historiadores, convidamos Josafá Guimarães França para a sua mensagem. Rabiscar. Inclusive, segurei até vela no seu namoro com aquela que lhe deu o brilhante varão José Chiachiri Filho. Éramos, por assim dizer, duas almas com afinidade para duas grandes amizades. Certa feita, José Chiachiri empenhou-se em que eu fosse até a sua cidade natal, Vargem Grande, para conhecer a sua família, conhecer principalmente aquele lar que nos deu uma pessoa da sua formação, de tão grande alma e tão generoso coração. Esta terra, pois, deve-lhe a sua descendência na pessoa de José Chiachiri Filho e deve-lhe a sua história no livro que ele nos legou. Quero lembrar que uma das peças mais interessantes pelo seu valor artístico e sentimental, compondo o acervo deste museu, é uma flauta de prata do grande compositor francano Olímpio de Almeida, e que foi, depois da sua morte, doada a este museu, e aí se encontra. A valsa refere-se a Chorei de Saudade. Olimpíada do sonho, em nota se eleva à altura da melodia ternura, som filtrado em sentimento, ungido em perfume nobre, oração na voz do vento, suspiro, acalanto, dobre, soluço, grito, vagido, clarinada, cachoeira, voo de pássaro perdido, longe bater de porteira, lenço abanando, caminho, distância, tarde, sol posto, coração pequenininho, água da fonte do rosto. A flauta, eras tu o instrumento que, enquanto o sangue do vento nas tuas veias ardia, em sonoros galanteios, tu encontravas os meios de encontrar quem te queria. Generosa, foste gota de orvalho caindo mansa, na pétala quase rota da flor do amor, a esperança. Sabia ser a surdina de corações a sangrar, quem te viu em cada esquina, ou te ouviu em cada lar, secou o rio dos olhos e encheu a boca do mar. E enchendo mais oceanos, outras faces secaria, pela vida sem cessar, se ao volver aqueles anos, a mocidade e a poesia pudessem também voltar. Vinhas de longe, ó avena do pastor silente agora, que doce, que voz serena, atua antes da aurora, atua pelas vielas, atua no céu no disco, atua no imenso aprisco do rebanho das estrelas. Em teus acordes, ó flauta, improvisavas sem pauta tudo que a noite quisesse, sabias chorar de ouvido, sorrias como um gemido, cantavas como uma prece. Nas sombras, teu sopro arranca pedaços de coração, do coração em pedaços, da Franca, a velha Franca, ajoelhada no chão, e o olhar nos largos espaços, se desfazendo em abraços de ausência e de solidão. Um sopro, flauta de prata, ponte agudo, ponta gume, que perfura,
rasga, mata. Me contam que por ciúme de tocar em cada rua, apunhalavas a lua, fazendo-a sangrar perfume. Quanta vez foste roseira de notas, mudando em rosas, reflorindo a noite inteira em flores melodiosas, que a madrugada colhia e ia vender ao dia de manhãzinha na feira. E se o dia lhe pagava com a do sol nota falsa, desprendida, nem ligava a dona das flores não, dava as pétalas de valsa do jardim do coração. Vindo à noite, ela era um bronze na torre do sonho, e às 11, sino das almas repica. Seu rebol é como um ai do coração de quem fica ao coração de quem vai. O verbo do amor divino muita vez se anunciava se sua voz se casava com a voz de algum violino, e para vê-los unidos se escancaravam janelas, e almas e olhos ouvidos capazes de ouvir estrelas. Quem te viu em cada esquina, ou te ouviu em cada lar, ó seresteira divina, secou o rio dos olhos e encheu a boca do mar. Repousa a santa saudade, canonizou-te a cidade, e será teu templo e altar o museu onde retratas a imagem mais singular da Santa das Serenatas. Estas foram as palavras. Bem, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Maurício Sandoval Ribeiro, autoridades aqui presentes, Tenente Coronel Juarez, em nome de quem eu saúdo todos os militares aqui presentes, Dr. Naur Feliz, digníssimo delegado regional de polícia, em nome de quem também saúdo todas as autoridades policiais, civis, que aqui estão nos prestigiando, excelentíssimos senhores vereadores Valdes Rodrigues e Luiz Carlos Fernandes, ex-prefeito, meu amigo, meu companheiro e amigo, Dr. José Lancha Filho. Gostaria também de saudar aqui o ex-prefeito, Dr. Onofre Gozuen, na pessoa do Luiz Carlos Fernandes, que o representa aqui nesse momento. Queria cumprimentar também as diretoras da nossa Secretaria da Educação, a Estela, a Nisa, as diretoras das unidades escolares que aqui estão presentes, chefe da divisão de ensino, professora Elizabeth Bachur, chefe do centro, a diretora do Centro de Tecnologia, professora Leila. Enfim, eu queria cumprimentar a todos os historiadores que aqui estão, autoridades que nos prestigiam nesse momento, amigos da cultura, as crianças que aqui estão, o professor Wagner, que gentilmente trouxe seus alunos lá da Escola Mero Alves até aqui, e as nossas crianças da nossa EMEI, lá do Colégio Champagnat. E não podia também deixar de fazer um cumprimento especial à nossa diretora de divisão de planejamento da Secretaria de Educação e Cultura, a minha companheira de trabalho, a arquiteta Neiva Nigres, diretoras de unidades culturais, a Margarida, a senhora Margarida que aqui está, e a Maria Lúcia Renato, que aqui também está, já que também é uma das responsáveis por isso. E queria cumprimentar com especial carinho os funcionários, aqueles que realmente trabalharam com as mãos aqui para que fosse nesse momento, nessa hora, realizado a entrega dessa belíssima obra, que são o pessoal que está aqui sob o comando do Baltazar, que são os pedreiros, os carpinteiros, os pintores e os serventes de pedreiro. Senhor prefeito, o que eu gostaria de fazer nesse momento é mais uma prestação de conta do que propriamente um discurso, dentro daquela sua filosofia, de que obras na sua gestão terão que ser coisas muito bem feitas e com aplicação correta e honesta do dinheiro público. Aqui está mais uma obra. Essa obra custou por volta de 30 milhões de cruzeiros. E nós dizemos com todo orgulho que será uma restauração que deverá durar pelo menos por 30 anos. Está aqui hoje o nosso prédio do Museu Histórico, muito bem instalado aqui pelo ex-prefeito Dr. José Lancha Filho,
como um cartão de visita realmente da nossa cidade. Este museu, que hoje representa um passado belíssimo da história da nossa Franca, aqui hoje está sendo entregue à população de Franca, totalmente restaurado, com sua arquitetura original devolvida, desde que foi construído esse prédio no início do século. Está de parabéns a nossa administração, da qual eu me orgulho de fazer parte. Às vezes eu brinco com alguns amigos que por todos esses 3 anos e mais um que nós temos pela frente, eu devo levar uma coisa muito séria dentro de mim. É o orgulho de participar dessa equipe que está passando por esses 4 anos e transformando essa cidade, fazendo com que essa cidade adquira uma nova etapa da sua vida. Sem descuidar de outras obras, inclusive dentro da nossa secretaria, como reformas em escolas da rede estadual de ensino, construção de escolas municipais e ampliação de unidades escolares. Está aqui, então, para todos aqueles que têm a sua vida mais perto das coisas culturais, entregue hoje nessa data com muito orgulho. Cumprimento a todos e, mais uma vez, me dirijo dizendo que sinto orgulhoso de fazer parte dessa equipe. Muito obrigado. Convidamos agora a fazer uso da palavra o ex-prefeito, Dr. José Lancha Filho. Do tamanho do nosso ordenado. Eu quero, inicialmente, agradecer a nímia gentileza do prefeito Maurício Sandoval Ribeiro e do Gonzaga por terem se lembrado de mim na reinauguração do Museu Histórico de Franca. Eu queria apenas contar 2 pequenas histórias para que todos aqui pudessem passá-las adiante. Quando vocês entrarem no museu, vocês vão notar que logo ali ao pé da escada existe uma coluna quadrada e uma coluna redonda. Não foi um erro de engenharia. Quando se construiu este prédio em Franca, foi construído um prédio idêntico na cidade de Araras. E as colunas vieram prontas de São Paulo. Só que eles erraram na embalagem e mandaram uma quadrada para Franca e uma redonda. E para Araras a mesma coisa. Quando eu era prefeito eu quis fazer as trocas, mas o prefeito de Araras falou, não, fica muito mais interessante assim, porque as gerações futuras terão o que contar. Então eu não queria deixar passar batida essa oportunidade de relembrar essa história. E a outra coisa que eu quero contar também é que este museu foi criado pelo prefeito Onofre Sebastião Guzuen e ficava situado numa casa velha que hoje já foi demolida, ali na Tomás Gonzaga. E quando o prefeito Hélio Palermo começou a construção do Paço Municipal, esta casa estava condenada a se transformar num pátio de educação física da escola aqui ao lado. Vamos à inauguração do prédio. Vamos ouvir as palavras do prefeito Maurício Sandoval Ribeiro. Autoridades aqui presentes, civis, militares, religiosos, que vieram a brilhantar essa solenidade, os oradores que me antecederam, que muito bem retrataram essa solenidade, Valdes Rodrigues, José Chiachiri Filho, secretário de Educação, Luiz Gonzaga José. Eu tenho muito pouca coisa para falar, porque eles foram muito felizes nas suas palavras. Eu queria agradecer também a presença de todos vocês que vieram a brilhantar essa solenidade, agradecer a banda da Guarda Civil Municipal na pessoa do Major Bortolato e do Tupete, e dizer que quando nós demos o nome de Laureano Antônio do Vale, interessante a coincidência dessa solenidade, e o Valdes foi muito feliz porque eu acho que no dia do aniversário da Franca foi a solenidade mais significativa, porque nós, de uma certa forma, estamos homenageando todos aqueles que já foram e que com seu suor, com seu trabalho, com sua dignidade, com seu suor, com seu trabalho, com sua dignidade, eles construíram
a nossa cidade, construir a cidade de Franca. E hoje nós estamos podendo homenageá-los. Quero então ligar a uma pessoa também, que era o Laureano Antônio do Var. Eu morava aqui em frente, em 1945, aqui era o Paço Municipal, e a figura do Laureano me marcou muito. Era uma figura, uma pessoa muito séria, mas que se desmanchava na presença de uma criança impoluta, de caráter. Então eu ligo muito a esse prédio a pessoa do Laureano, que era um dos chefes da Guarda Civil Municipal de Franca. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Zé Lancha Filho e Dona Isis, do Luiz Carlos Fernandes, que está representando o Dr. Onofre Guzuen, da Dona Carmelita, do Zé Chiachiri Filho, do neto da Sarinha, aqui presente, da Suzy, né, que também representa o nosso saudoso jornalista José Chiachiri, que muito contribuiu para que esse museu fosse criado. Então eu acho que eu vou encerrando minhas palavras e vamos agora para desatar a fita para que todos possam conhecer um novo prédio restaurado. Como diz o nosso secretário de Educação, ele já citou, não quero citar pessoas aqui para não cometer nenhuma injustiça, mas é toda a equipe da Secretaria de Educação que de uma maneira direta e indiretamente contribuíram para que esse prédio tivesse hoje uma reinauguração e fosse entregue ao público, fosse entregue à nossa comunidade no dia da sua data maior da cidade de Franca. Muito obrigado. Gonzaga está me pedindo para dizer que hoje fica instalado oficialmente também, né, o Museu da Imagem e do Som. Eu quero agradecer todos os secretários aqui presentes, os funcionários da Prefeitura. Muito obrigado. E assim, nós vamos convidar a todos para que nesse instante passemos a porta principal do prédio do Museu Histórico José Chiachiri, a fim de que se proceda a reinauguração oficial do prédio após as reformas procedidas pela Prefeitura Municipal, cujo lema é tributo bem aplicado gera justiça social. Agora convidamos o prefeito José Chiachiri. É importante lembrar que a Franca é uma criação do professor Alfredo Palermo com música de Valdemar Ferreira. Olha pra cá, cara. Olha isso, manda organizar. E os convidados farão o descerramento das placas que marcam esta obra. A Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal adaptam as informações denominada assim, Paço Rui da Costa. Peça um pouquinho. Importante destacar. Margarida.
cópia de uma fita que será então, parte desse nosso acervo, aquilo que foi já na própria inauguração do museu, o primeiro objeto assim, entregue, doado por uma entidade. Associação dos Combatentes de Ribeirão Preto e região doa esse filme. É um filme, é a única cópia no Brasil, não tem duas. Uma montagem feita na Marinha de Guerra do Brasil, pela FAB, pelo Exército. É documentário, não há montagem. Ela diz de 1914 até maio de 1945. Fase da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial. A elevação da Alemanha e os tombos da Alemanha. Na última parte desse filme, são 40 minutos, que é a ação da Força Expedicionária Brasileira nos campos de batalha, na Itália, aonde? Nesse período tem 22 francanos, sendo um deles querido Ivo Barbosa. Mas, então a associação, por bem entender que o Museu de Franca gostaria de deixar alguma coisa, fez aqui, ontem em reunião final, que esse filme era para o museu. Mas como foi criado? O museu, a imagem e o som seriam certos para ele, uma opinião que foi dada pelo nosso vice-prefeito Maurício. Então, eis a cópia e vou passar a ver. Ribeirão Preto, São Paulo, 27 de novembro de 1991. A senhora Maria de Lourdes Davis Costa, muito digníssima diretora do Museu de Imagem e do Som, do Museu Histórico Municipal, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Municipal de Franca, São Paulo. Prezada senhora, a Associação dos Ex-Combatentes de Ribeirão Preto e região, em reconhecimento ao carinho e consideração e atenção que o povo da Franca e seus poderes constituídos ofereceu aos ex-combatentes da Segunda Grande Guerra Mundial, oferece ao acervo deste museu 3 votos de vídeos que acompanham o filme A Cobra Está Fumando. É um documentário sobre a última Grande Guerra Mundial, que o museu receberá, saberá guardar com carinho, atenção e respeito necessário. Sendo só que temos, no momento, escrevemos atenciosamente saudações excepcionais. José Esperança, segundo-tenente de combatente, diretor e presidente, Júlio Conceição, ex-combatente, segundo-tenente, vice-presidente da região de Paraná. Aqui passa a senhora. Não sei que vai agradecer. A associação que agradece por receber. E quanto ao museu, o museu que está presente, ele fala do passado, presente, para que alguém do futuro possa ver. Ao senhor diretor, já falei com ele, ao senhor secretário de Educação, esse falar de uma coisinha, pequenininha, que os professores, ao menos uma vez por mês, com os seus alunos, existe um museu. Porque em cada coisinha que está guardada aí, há uma lembrança. Eu estava olhando aquele violino. Quanta saudade aquele violino nos dá da serenata que eles passam. Aquela flauta, onde o senhor de cabecinha branca diz: eu já tenho o som dessa flauta no ouvido, desta aqui. Então, essas crianças, elas precisam ver. Para que então se preparem para glorificar os fatos de nossos antepassados, porque o que está acabando com o Brasil, que os nossos antepassados estão desaparecendo. Agora, no filme, para a imagem e som, nós vamos pensar em 1914. Mas aí já se vê pessoas, já se vê fatos, especialmente a Segunda Grande Guerra. E quem for assistir esse filme em casa, no Museu que ele quer, tenha nervos de ferro, porque tem passagem triste e dolorosa. Então, ao senhor Chachiri, que agradeço sua boa vontade. E tem uma notícia para dar para os senhores aqui. Conversando com o senhor de Franca, há um livro aqui dentro de Franca, editado há 90 anos. Por incrível que pareça, é a história da Franca, mas editado em espanhol. Então, o nosso grande amigo Chachiri já está em cima, atrás desse livro. E é só que eu tentei, sinto muito que
nosso querido Camuju. Agora foi promovido a tenente. Mas é o Camuju não tem. Um homem que pensa 24 horas, pensa no Brasil, pensa, né, em civismo. E ele nos brinda, nos presenteia agora um documento histórico, dos mais importantes, dos mais relevantes, né, e começa assim nosso Museu de Imagem e Som, né, um acervo dos mais ricos, quer dizer, uma peça dos mais ricos, ele marcando assim definitivamente a sua implantação hoje, entrando numa data tão significativa, que no dia 17, nossa data maior do Brasil, ele podia deixar registrado esse reconhecimento da nossa comunidade, por muitos anos, porque ele é uma bandeira ambulante. Até o trato. 30 anos mantém essa sociedade formada. Essa unidade foi através de sofrimento e de dor, porque a nação nos despertou durante 30 anos. Foi 30 anos de luta para chegar no nação. Prefeito Onofre Sebastião Gozuen, coordenador de meio ambiente. Representado pelo vereador Luiz Carlos Fernandes. Agora, na abertura dos pronunciamentos, vamos ouvir o representante da Câmara. Sandoval Ribeiro, demais autoridades civis, militares, aqui já anunciadas pelo protocolo, senhores secretários municipais, caro companheiro da Câmara Municipal, vereador Luiz Carlos Fernandes, que representa também
o ex-prefeito Onofre Josué, senhoras, senhores, meus amigos. Eu inicio cumprimentando e ele vai fazer daqui a pouco a entrega de uma primeira e importante colaboração para o Museu da Imagem e do Som. Um filme que ele trouxe de Ribeirão Preto e que retrata os momentos históricos da Segunda Guerra Mundial, a participação da Força Expedicionária Brasileira. Tudo isso ficará no arquivo desse Museu da Imagem e do Som, como outras colaborações importantes que mostram a vida de nossa cidade, a nossa economia, o nosso sucesso nos esportes e em todos os vários setores. Por isso, nós reafirmamos ser da maior importância uma comemoração, uma parte da programação de festividades de aniversário da cidade, ou a promoção de reinauguração de um museu como este e a implantação do museu histórico, porque temos mesmo que rever aquilo que fizeram os nossos antepassados, aquilo que eles plantaram e que nós estamos colhendo hoje, e assim hoje estamos plantando para o futuro, porque um povo sem memória é um povo sem raízes, e nós temos que olhar, mirarmos no exemplo de nossos antepassados para plantarmos cada vez melhor e entregar um mundo ainda mais otimista, melhor, mais progressista para os nossos filhos e netos. Muito obrigado. E poeta representando o jornal Diário da Franca. Professor Oswaldo Pereira, coordenador de Esportes, Recreação e Turismo da Prefeitura, e Dr. Oswaldo Ferro, diretor superintendente da PROAB, Habitação Popular de Franca. Excelentíssimo senhor, representante da Câmara Municipal, vereador Valdes Rodrigues. Excelentíssimo senhor, secretário da Educação do município, professor Luiz Gonzaga José, cujo interesse, cuja abnegação e a determinação fizeram com que as obras de restauração do museu terminassem e fossem entregues à nossa população. Demais autoridades aqui presentes, meus senhores, minhas senhoras, meu caro amigo, prefeito Maurício Sandoval Ribeiro. A obra que Vossa Excelência entrega hoje à nossa Franca é uma obra de fundamental importância, tanto quanto o asfalto, as pontes, as escolas, as creches, tanto quanto a dignidade e a integridade que Vossa Excelência imprimiu à administração de Franca. Essa obra de restauração revela o interesse, revela principalmente o respeito que Vossa Excelência presta, não só à Franca do momento, mas à Franca de todos os tempos. Graças a esta atuação, a nossa cidade pode se orgulhar de ter um museu à altura da sua história e do seu passado. Bem disse o vereador Valdes Rodrigues a dizer que um povo sem memória é um povo sem raiz. A história está para a sociedade da mesma forma que a memória está para o indivíduo. A história é a memória de uma coletividade. E um povo sem memória, como um povo sem indivíduo,
não compreende o seu presente e muito menos saberá como será o seu futuro. A importância deste museu é enorme, não só para a Franca de hoje, mas para a Franca do futuro, porque é justamente nesta casa sagrada, nesta casa bendita, que estão os vestígios e as lembranças daqueles homens que pedra sobre pedra foram construindo a nossa Franca do Imperador. Não, estes homens merecem uma homenagem. Estes homens merecem a reverência do presente, porque se eles não existissem, se eles não tivessem ajudado a construir essa cidade, nós não teríamos a Franca de hoje, pujante, desenvolvida, progressista, mas ao mesmo tempo que pujante, que progressista e que desenvolvida, é uma Franca que se liga às suas raízes do passado. Esta obra, Maurício, que você entrega hoje à população de Franca, que você entrega hoje à população de toda a antiga Vila Franca, é uma obra de suma importância, é uma obra de significado real, de significado profundo, porque é através dos objetos, dos textos escritos, das peças que estão nesse museu, é que o historiador poderá atingir o seu objeto de estudo, que é exatamente o passado. Aí estão as glórias, nem sempre só glórias, mas aí estão as glórias de um povo que conseguiu realizar uma missão sagrada e uma missão divina que nos é entregue hoje, à Franca de hoje, para repassar amanhã a Franca do futuro. Nesta solenidade e nesta cerimônia, muitos estão presentes, muitos até que já se foram, e por terem ido, tornaram-se infinitos em nossos corações. Muitos então estão presentes. Quero aqui registrar com muita satisfação, através de seu representante, o vereador Luiz Carlos Fernandes, o ex-prefeito Onofre Guzmán, que, graças a ele, foi criada a lei de criação deste museu. Quero agradecer também, do fundo do coração, com toda a nossa sinceridade, a presença do ex-prefeito José Lancha Filho e sua esposa, porque foi na administração deste homem de visão que o prédio, o museu, antes instalado num prédio provisório, passou a ocupar definitivamente este prédio, a antiga Casa da Câmara e Cadeia da Vila Franca. A presença de todas essas pessoas, dos que aqui estão e do que já se foram, mas se tornaram infinitos, abrilhanta essa cerimônia, esta solenidade, enfeita este acontecimento, enfeita com a reverência que o próprio passado faz a este nosso presente. Encerrando, eu quero, como munícipe, agradecer esta obra que Maurício Sandoval entrega hoje a todos nós. Como assessor dessa administração, eu me regozijo em fazer parte desse secretariado. E como filho de José Chiachiri, eu quero aqui prestar o meu preito de gratidão, em meu nome, em nome de minha mãe, em nome de minha esposa e meus filhos, um preito de gratidão ao prefeito e a essa administração que tem tratado com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto cuidado, uma ideia que floresceu no coração do idealismo, da vontade e da abnegação de um homem simples, de um homem humilde, de um homem que não era francano de nascimento, mas que era francano de coração. Em nome de meu pai, eu agradeço a todos vocês.
Estas foram as palavras do historiador Chiachiri Filho, em nome da família de José Chiachiri, que denomina este museu. Esta obra, como todos sabem, teve o empenho de toda a administração, representando aqueles que lutaram no dia a dia para que chegasse ao ponto que chegou hoje. Nós convidamos simbolicamente a arquiteta Neiva Nigres, responsável pela restauração de todo o serviço de recuperação do Museu Histórico de Franca. E agora, em nome dos historiadores, convidamos Josafá Guimarães França para a sua mensagem. Rabiscar. Inclusive, segurei até vela no seu namoro com aquela que lhe deu o brilhante varão José Chiachiri Filho. Éramos, por assim dizer, duas almas com afinidade para duas grandes amizades. Certa feita, José Chiachiri empenhou-se em que eu fosse até a sua cidade natal, Vargem Grande, para conhecer a sua família, conhecer principalmente aquele lar que nos deu uma pessoa da sua formação, de tão grande alma e tão generoso coração. Esta terra, pois, deve-lhe a sua descendência na pessoa de José Chiachiri Filho, e deve-lhe a sua história no livro que ele nos legou. Quero lembrar que uma das peças mais interessantes pelo seu valor artístico e sentimental, compondo o acervo deste museu, é uma flauta de prata do grande compositor francano Olímpio de Almeida, e que foi, depois da sua morte, doada a este museu, e aí se encontra. A valsa refere-se a Chorei de Saudade, Olimpíada do Sonho, em nota se eleva à altura da melodia ternura, som filtrado em sentimento, ungido em perfume nobre, oração na voz do vento, suspiro, acalanto, sombre, soluço, grito, vagido, clarinada, cachoeira, voo de pássaro perdido, longe bater de porteira, lenço abanando, caminho, distância, tarde, sol posto, coração pequenininho, água da fonte do rosto. A flauta, eras tu o instrumento que, enquanto o sangue do vento nas tuas veias ardia, em sonoros galanteios, tu encontravas os meios de encontrar quem te queria. Generosa, foste gota de orvalho caindo mansa, na pétala quase rota da flor do amor, a esperança. Sabia ser a surdina de corações a sangrar, quem te viu em cada esquina, ou te ouviu em cada lar, secou o rio dos olhos e encheu a boca do mar. E enchendo mais oceanos, outras faces secaria, pela vida sem cessar, se ao volver aqueles anos, a mocidade e a poesia pudessem também voltar. Vinhas de longe, ó avena do pastor silente agora, que doce, que voz serena, a tua antes da aurora, a tua pelas vielas, a tua do céu no disco, a tua no imenso aprisco do rebanho das estrelas. Em teus acordes, ó flauta, improvisavas sem pauta tudo que a noite quisesse, sabias chorar de ouvido, sorrias como um gemido, cantavas como uma prece. Nas sombras, teu sopro arranca pedaços de coração, do coração em pedaços, da Franca, a velha Franca, ajoelhada no chão, e o olhar nos largos espaços, se desfazendo em abraços de ausência e de solidão. Um sopro, flauta de prata, ponte agudo, ponta gume, que perfura, rasga, mata. Me contam que por ciúme de tocar em cada rua, apunhalavas a lua, fazendo-a sangrar perfume. Quanta vez foste roseira de notas, mudando em rosas, reflorindo a noite inteira em flores melodiosas, que a madrugada colhia e ia vender ao dia de manhãzinha na feira. E se o dia lhe pagava com a do sol nota falsa, desprendida, nem ligava a dona das flores não, dava as pétalas de valsa do jardim do coração. Vindo à noite, ela era um bronze na torre do sonho, e às 11
sino das almas repica, seu rebol é como um ai, do coração de quem fica ao coração de quem vai. O verbo do amor divino muita vez se anunciava se sua voz se casava com a voz de algum violino, e para vê-los unidos se escancaravam janelas, e almas e olhos e ouvidos capazes de ouvir estrelas. Quem te viu em cada esquina, ou te ouviu em cada lar, ó seresteira divina, secou o rio dos olhos e encheu a boca do mar. Repousa a santa saudade, canonizou-te a cidade, e será teu templo e altar o museu onde retratas a imagem mais singular da Santa das Serenatas. Estas foram as palavras. Bem, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Maurício Sandoval Ribeiro, autoridades aqui presentes, Tenente Coronel Juarez, em nome de quem eu saúdo todos os militares aqui presentes, Dr. Naur Feliz, digníssimo delegado regional de polícia, em nome de quem também saúdo todas as autoridades policiais, civis, que aqui estão nos prestigiando, excelentíssimos senhores vereadores Valdes Rodrigues e Luiz Carlos Fernandes, ex-prefeito, meu amigo, meu companheiro e amigo, Dr. José Lancha Filho. Gostaria também de saudar aqui o ex-prefeito, Dr. Onofre Gozuen, na pessoa do Luiz Carlos Fernandes, que o representa aqui nesse momento. Queria cumprimentar também as diretoras da nossa Secretaria da Educação, a Estela, a Nisa, as diretoras das unidades escolares que aqui estão presentes, chefe da divisão de ensino, professora Elizabeth Bachur, chefe do centro, a diretora do Centro de Tecnologia, professora Leila. Enfim, eu queria cumprimentar a todos os historiadores que aqui estão, autoridades que nos prestigiam nesse momento, amigos da cultura, as crianças que aqui estão, o professor Wagner, que gentilmente trouxe seus alunos lá da Escola Mero Alves até aqui, e as nossas crianças da nossa EMEI, lá do Colégio Champagnat. E não podia também deixar de fazer um cumprimento especial à nossa diretora de divisão de planejamento da Secretaria de Educação e Cultura, a minha companheira de trabalho, a arquiteta Neiva Nigres, diretoras de unidades culturais, a Margarida, a senhora Margarida que aqui está, e a Maria Lúcia Renato, que aqui também está, já que também é uma das responsáveis por isso. E queria cumprimentar com especial carinho os funcionários, aqueles que realmente trabalharam com as mãos aqui para que fosse nesse momento, nessa hora, realizado a entrega dessa belíssima obra, que são o pessoal que está aqui sob o comando do Baltazar, que são os pedreiros, os carpinteiros, os pintores e os serventes de pedreiro. Senhor prefeito, o que eu gostaria de fazer nesse momento é mais uma prestação de conta do que propriamente um discurso, dentro daquela sua filosofia, de que obras na sua gestão terão que ser coisas muito bem feitas e com aplicação correta e honesta do dinheiro público. Aqui está mais uma obra. Essa obra custou por volta de 30 milhões de cruzeiros. E nós dizemos com todo orgulho que será uma restauração que deverá durar pelo menos por 30 anos. Está aqui hoje o nosso prédio do Museu Histórico, muito bem instalado aqui pelo ex-prefeito Dr. José Lancha Filho, como um cartão de visita realmente da nossa cidade. Este museu que hoje representa um passado belíssimo da história da nossa Franca, aqui hoje está sendo entregue à população de Franca, totalmente restaurado, com sua arquitetura original devolvida, desde que foi construído esse prédio no início do século. Está de parabéns a nossa administração, da qual eu me orgulho de fazer parte. Às vezes eu brinco com alguns amigos que por todos esses 3 anos e mais um que nós temos pela frente,
eu devo levar uma coisa muito séria dentro de mim. É o orgulho de participar dessa equipe que está passando por esses 4 anos e transformando essa cidade, fazendo com que essa cidade adquira uma nova etapa da sua vida. Sem descuidar de outras obras, inclusive dentro da nossa secretaria, como reformas em escolas da rede estadual de ensino, construção de escolas municipais e ampliação de unidades escolares. Está aqui, então, para todos aqueles que têm a sua vida mais perto das coisas culturais, entregue hoje nessa data com muito orgulho. Cumprimento a todos e, mais uma vez, me dirijo dizendo que sinto orgulhoso de fazer parte dessa equipe. Muito obrigado. Convidamos agora a fazer uso da palavra o ex-prefeito, Dr. José Lancha Filho. Do tamanho do nosso ordenado. Eu quero, inicialmente, agradecer a nímia gentileza do prefeito Maurício Sandoval Ribeiro e do Gonzaga por terem se lembrado de mim na reinauguração do Museu Histórico de Franca. Eu queria apenas contar 2 pequenas histórias para que todos aqui pudessem passá-las adiante. Quando vocês entrarem no museu, vocês vão notar que logo ali ao pé da escada existe uma coluna quadrada e uma coluna redonda. Não foi um erro de engenharia. Quando se construiu este prédio em Franca, foi construído um prédio idêntico na cidade de Araras. E as colunas vieram prontas de São Paulo. Só que eles erraram na embalagem e mandaram uma quadrada para Franca e uma redonda. E para Araras a mesma coisa. Quando eu era prefeito eu quis fazer as trocas, mas o prefeito de Araras falou, não, fica muito mais interessante assim, porque as gerações futuras terão o que contar. Então eu não queria deixar passar batida essa oportunidade de relembrar essa história. E a outra coisa que eu quero contar também é que esse museu foi criado pelo prefeito Onofre Sebastião Guzuen e ficava situado numa casa velha que hoje já foi demolida, ali na Tomás Gonzaga. E quando o prefeito Hélio Palermo começou a construção do Paço Municipal, esta casa estava condenada a se transformar num pátio de educação física da escola aqui ao lado. Vamos à inauguração do prédio. Vamos ouvir as palavras do prefeito Maurício Sandoval Ribeiro. Autoridades aqui presentes, civis, militares, religiosos, que vieram a brilhantar essa solenidade, os oradores que me antecederam, que muito bem retrataram essa solenidade, Valdes Rodrigues, José Chiachiri Filho, secretário de Educação, Luiz Gonzaga José. Eu tenho muito pouca coisa para falar, porque eles foram muito felizes nas suas palavras. Eu queria agradecer também a presença de todos vocês que vieram a brilhantar essa solenidade, agradecer a banda da Guarda Civil Municipal na pessoa do Major Bortolato e do Tupete, e dizer que quando nós demos o nome de Laureano Antônio do Vale, interessante a coincidência dessa solenidade, e o Valdes foi muito feliz porque eu acho que no dia do aniversário da Franca foi a solenidade mais significativa, porque nós, de uma certa forma, estamos homenageando todos aqueles que já foram e que com seu suor, com seu trabalho, com sua dignidade, com seu suor, com seu trabalho, com sua dignidade, eles construíram a nossa cidade, construíram a cidade de Franca, e hoje nós estamos podendo homenageá-los. Quero então ligar a uma pessoa também que era o Laureano Antônio do Vale. Eu morava aqui em frente, em 1945, aqui era o Paço Municipal, e a figura do Laureano me marcou muito. Era uma pessoa muito séria, mas que se desmanchava na presença de uma criança impoluta, de caráter. Então eu ligo muito a esse prédio
a pessoa do Laureano, que era um dos chefes da Guarda Civil Municipal de Franca. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Zé Lancha Filho e Dona Isis, do Luiz Carlos Fernandes, que está representando o Dr. Onofre Guzuen, da Dona Carmelita, do Zé Chiachiri Filho, do neto da Sarinha, aqui presente, da Suzy, né, que também representa o nosso saudoso jornalista José Chiachiri, que muito contribuiu para que esse museu fosse criado. Então eu acho que eu vou encerrando minhas palavras e vamos para desatar a fita para que todos possam conhecer o novo prédio restaurado. Como diz o nosso secretário de Educação, ele já citou, não quero citar pessoas aqui para não cometer nenhuma injustiça, mas é toda a equipe da Secretaria de Educação que de uma maneira direta e indiretamente contribuíram para que esse prédio tivesse hoje uma reinauguração e fosse entregue ao público, fosse entregue à nossa comunidade no dia da sua data maior da cidade de Franca. Muito obrigado. O Gonzaga está me pedindo para dizer que hoje fica instalado oficialmente também, né, o Museu da Imagem e do Som. Eu quero agradecer todos os secretários aqui presentes, meus funcionários da Prefeitura. Muito obrigado. E assim, nós vamos convidar a todos para que nesse instante passemos a porta principal do prédio do Museu Histórico José Chiachiri, a fim de que se proceda a reinauguração oficial do prédio após as reformas procedidas pela Prefeitura Municipal, cujo lema é tributo bem aplicado gera justiça social. Agora convidamos o prefeito José Chiachiri. É importante lembrar que a Franca é uma criação do professor Alfredo Palermo com música de Valdemar Ferreira. Olha pra cá, cara. Olha isso, manda aqui. Convidados farão o descerramento das placas que marcam esta obra. A Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal adeptam as informações denominadas em Passo Rui Barbosa. Deixa eu fazer duas fotos. Chama, peça um pouquinho. Essa Margarida, diretamente também.
ele aqui dentro. Vai pra cadeira que você vai mostrar. Eu posso falsificar. Não é pra tomar as Coca-Cola. Verá. Só meu,
recebe como primeiro objeto de doação, agora, pelas mãos do Tenente Júlio, uma cópia de uma fita que será então, parte desse nosso acervo, como aquilo que foi já na própria inauguração do museu, o primeiro objeto assim, entregue, doado por uma entidade. Associação dos Ex-Combatentes de Rendeirão Verde e região doa esse filme. É um filme, é a única cópia no Brasil, não tem duas. Uma montagem feita na Marinha de Guerra do Brasil, pela FAB e pelo UFF. É documentário, não há montagem. Ela diz de 1914 até maio de 1945. Fase da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial. É a elevação da Alemanha e os tombos da Alemanha. Na última parte desse filme, são 40 minutos, que é a ação da Força Expedicionária Brasileira nos campos de batalha, na Itália, aonde? Nesse período tem 22 francanos, sendo um deles o Igor Barbosa. Mas, então a associação, por bem entender que o Museu de Franca precisaria deixar alguma coisa, fez aqui, ontem em reunião final, que esse filme era para o museu. Mas como foi criado? O museu, a imagem e o som seriam certos para ele, uma opinião que foi dada pelo nosso vice-prefeito Maurício. Então, eis a cópia e vou passar a ler. Ribeirão Preto, São Paulo, 27 de novembro de 1991. A senhora Maria de Lourdes Félix Costa, muito digníssima diretora do Museu de Imagem e do Som, do Museu Histórico Municipal, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Municipal de Franca, São Paulo. Prezada senhora, a Associação dos Ex-Combatentes de Rendeirão Preto e região, em reconhecimento ao carinho e consideração e atenção que o povo da Franca e seus poderes constituídos ofereceu aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, oferece o acervo desse museu, 3 contos de vídeos que acompanham o filme A Cobra Está Fumando. É um documentário sobre a última Guerra Mundial, que o museu receberá, saberá guardar com carinho, atenção e respeito necessário. Sendo só que temos, no momento, descrevemos atenciosamente saudações expedicionárias. José Esperança, segundo tenente de combatente, diretor e presidente, Júlio Conceição, ex-combatente, segundo tenente, vice-presidente da região de Paraná. Aqui passa a senhora. Não é você que vai agradecer, a associação que agradece por receber. E quanto ao museu, o museu que está presente, ele fala do passado, do presente, para que alguém do futuro possa ver. Ao senhor diretor, já falei com ele, ao senhor secretário de Educação, esse para alguma coisinha, pequenininho, que os professores, ao menos uma vez por mês, com os seus alunos, existe um museu. Porque em cada coisinha que está guardada aí, há uma lembrança. Eu estava olhando aquele violino. Quanta saudade aquele violino nos dá da serenata que eles passam. Aquela flauta, onde o senhor de cabecinha branca diz: eu já tenho o som dessa flauta no ouvido, desta aqui. Então, essas crianças, elas precisam ver, para que então se preparem para glorificar os fatos dos nossos antepassados, porque o que está acabando com o Brasil, que os nossos antepassados estão desaparecendo. Agora, no filme, para a imagem e som, nós vamos pensar em 1914. Mas aí já se vê pessoas, já se vê fatos, especialmente da Segunda Grande Guerra. E quem for assistir esse filme em casa, no Museu de Biblioteca, tenha nervos de ferro, porque tem passagens tristes e dolorosas. Então, ao senhor Chachiri, que agradeço sua boa vontade. E tem uma notícia para dar para os senhores aqui. Conversando com o senhor de Franca, há um livro aqui dentro de Franca, editado há 90 anos. Por incrível que pareça,
É a história da França, mas editado em espanhol. Então, o nosso grande amigo Xaxi já está em cima, atrás desse livro. E é só que eu tentei, sinto muito feliz. Eu sinto não vi o seu nome, viu? Eu sinto não vi. Mas o problema é a associação. Essa associação que eu venho dizer. O original está comigo. Mais partido, diferente dúvidas, companheiro, e a gente sempre admirou. Aí morreu Dona Lúcia Cerada, mas nós temos um tenente hoje. É o nosso querido Cabo Júlio. Agora foi promovido a tenente. Mas é o Cabo Júlio não tem. Um homem que pensa 24 horas, pensa no Brasil, pensa, né, em civismo. E ele nos brinda, nos presenteia agora um documento histórico, dos mais importantes, dos mais relevantes, né, e começa assim nosso Museu de Imagem e Som, né, um acervo dos mais ricos que temos, com a mescla dos mais ricos, e ele marcando assim definitivamente, né, a sua implantação hoje, entrando numa data tão significativa, e no dia 27 nossa data maior do Brasil, ele podia deixar registrado esse reconhecimento da nossa comunidade, em que a gente viva por muitos anos, porque ele é uma bandeira ambulante. Eu tenho um trato. 30 anos mantém essa sociedade formada. Essa unidade foi através de sofrimento e de dor, porque a nação nos desprezou durante 30 anos. Foi 30 anos de luta para chegar no nação.